E observamos Sigmund Freud dizendo que nós devemos olhar para o nosso interior e aprender a nos conhecermos cada vez mais. E esse é o ideal, nos conhecermos. E conhecendo a mim mesmo, eu estive a falar há pouco tempo, no vídeo anterior, sobre como foi o meu processo de encaminhamento para adquirir uma nova vida, posso dizer, com um novo rim, através de um transplante renal. Eu digo para que outras pessoas tenham esperança, que como tem um colega que foi chamado Pet de Tennessee, ele conta uma história muito bonita na mensagem que ele nos falou, dizendo que ao longo de vontade, de um processo de doar o transplante, ele fez todos os exames, fez os exames pré-renais, os exames de sangue, exame de tipagem, exame de etc e tal, com o objetivo de transplantar, de um transplante para um colega seu. Aconteceu que o colega recebeu o transplante de um outro doador de cadáver. E ele ficou pensando, eu já fiz tudo isso, então eu vendo, passando por aquelas várias clínicas, quando eu fiz os exames, e vendo tantas pessoas necessitadas, eu me vi dizendo, por que eu não posso ser um doador? Se eu posso viver com menos um rim ou um rim só, eu viver como se tivesse dois, porque na verdade um só trabalha como se fosse os dois. E ele, como mordomia de Deus, uma mordomia divina, uma mordomia que não precisava só ser financeira, ele disse, eu vou doar o rim. E dou para uma pessoa que ele nem conhecia. Veja que coisa bonita. Então a doação, às vezes, acontece isso. Mas, outros casos, coisa pode ser inusitada. Eu lembro de um caso, quando eu estava fazendo a hemodiálise, de uma médica, era a minha médica nefrologista, uma das médicas nefrologistas, e ela dizia, meu marido doou o rim para minha filha, e foi uma coisa de Deus, pode-se dizer. Por que foi uma coisa de Deus? Porque o menino não teve mais nada, não teve mais problema nenhum, e ele vive bem, e minha filha também vive bem, e foi agraciada com esse rim que o pai o deu. Veja que coisa maravilhosa. Mas o rim é o quê? O rim é um órgão muito eficaz no nosso organismo que traz aquela limpeza, aquela purificação das toxinas que estão dentro do nosso corpo e nós vamos adquirindo ao longo da alimentação e das descargas hormonais, etc. e tal. Do catabolismo dos lipídios, das proteínas, das enzimas, etc. e tal. Pois bem, o rim faz aquela limpeza e o rim é primordial para que nós possamos viver bem e tenhamos poucas patologias. Acontece que, no meu caso, eu tive a oportunidade de ter uma irmã que queria me doar o rim também. E ela queria me passar toda aquela vontade dela para que eu ficasse também bem, sem precisar mais de hemodiálise. E aconteceu sim, ela fez todos os exames pré-operatórios de sangue, de tipagem, etc e tal, ultrassonografias, etc. E quando foi na hora de doar, eu senti de Deus que não era para que receber aquele rim. E aí o que aconteceu? 3 meses depois que eu neguei o recebimento do rim dela, eu fui agraciado com um rim de cadáver de transplante. Às vezes nós vivendo em comunidade de aprendizado e de tratamento, a gente observa que nem sempre, tudo que nós fazemos dentro da hemodiálise, do transplante, da parte de ambulatorial, é o que vai nos resolver nosso problema. Mas, no princípio de tudo, o processo ambulatorial, quando é detectado o diagnóstico da doença, a gente tem que viver muito bem. A gente tem que seguir o que o médico diz, a gente tem que seguir o que a medicação nos faz, a gente tem que seguir direito a hora da posologia do remédio, até passar para outra fase. E as fases subsequentes são uma depois da outra, vem as fases subsequentes. Nós precisamos de apoio familiar. O apoio familiar é fundamental. E em tudo isso que você passa, que você se habilita, você tem que sociabilizar-se. Você tem que aceitar uma visita de um parente seu, de um colega seu. Você tem que aceitar que não pode ficar isolado da sociedade. Você tem que assistir sua televisão, seu stream, etc e tal. E a igreja, se quiser, se possível. Você tem que fazer as coisas que você fazia como se fossem rotineiras, mesmo passando 4, 2 horas por dia no hemodiálise. Então temos essa perspectiva, depois que você faz o transplante, você vai receber medicações, você tem que receber essas medicações, que são para não ter rejeição do seu enxerto renal. Aí você toma ciclosporinas, você toma os corticoides, e às vezes essas medicações fazem você aumentar o peso. Então você tem que saber que é bom que você faça uma ginástica, uma caminhada, uma malhação, uma natação. E você pode fazer isso? Pode, você pode fazer tudo isso. E é bom por isso, que você não fica preso à máquina. Você pode fazer tudo isso, sim. Embora com detalhes, com acompanhamento médico, se possível você fazer isso. Mas normalmente as caminhadas são fundamentais. Isso é gostoso de fazer, não é ruim.
mas com certeza você vai ter um aporte maior de calorias no seu corpo que vão ficar retidas. Então você fazendo aquela caminhada, aquele exercício, vai ser preponderante para que você mantenha a sua vida saudável dentro do transplante renal. Bem, eu sou psicanalista, me chamo João Barbosa e estou trazendo para ti, para você, essa perspectiva de ter minha alma aberta em incentivos para que você também possa ter sua vida de ambulatório, hemodiálise, transplantado e vivendo bem. Minha indicação do vídeo inicial está aqui embaixo, você pode assistir e também o meu e-mail. Fique à vontade. Um grande abraço.